Bem, este episódio está imperdível. Se você quer saber como é que eu jogo pares altos, não perca este episódio. Vamos lá então, vamos lá. Eu vou falar a classificação de Doyle Brunson. O Doyle, ele é o principal teórico do poker. A consagração dele veio por meio do livro Super System. É a bíblia do poker, tá certo? Lá ele faz a classificação do grupo de mãos e inclui pares altos nesse grupo de mãos. Então, quais seriam então a classificação do Doyle? Classificação número 1, par de ás, par de rei. Por que par de ás e par de rei no mesmo grupo? Porque você joga da mesma forma o par de ás e o par de rei. Com muita agressividade pré-flop. Se ninguém aumentou, você aumenta. Se alguém aumentou, você realmente, tá certo? E a situação ideal seria fazer com que o seu adversário coloque todas as fichas no pote pré-flop, tá? Essa é uma mão que alguns iniciantes ficam com medo de jogar porque acabam perdendo mais dinheiro do que ganham, ou perdendo mais fichas do que ganham, porque confundem o jogo pré-flop e o jogo pós-flop. Se o adversário não colocar todas as fichas ou não pagar o seu all-in pré-flop, você vai ter que jogar o pós. E aí você vai ter que analisar todo o board, ou seja, as cartas comunitárias. Se tiver, por exemplo, possibilidade de sequência, um board todo cheio de risco, por exemplo, 3 cartas do mesmo naipe, enfim, você tem que reduzir a agressividade e não continuar da mesma maneira, tá? Como no pré-flop. Então, confundir o jogo pré-flop com o jogo pós-flop no par de ás, par de rei é o maior erro dos jogadores, a meu ver. Tá certo? E aí o Doyle continua com a segunda classe, que é ás-rei, ás e rei. Jogar ás-rei, ele diz que é a mão preferida dele, porque quando você ganha muito, quando você perde pouco, porque é fácil fazer o desligamento da mão. Tá certo? Claro que não faz parte do grupo de pares essa mão, mas aqui em passando a gente faz esse comentário. A classificação número 3 é par de dama, porque ele diz que é possível você fazer o desligamento da mão par de dama no pré-flop. Claro que aqui a gente está falando ring game e início de torneio, meio de torneio, tá certo? No final de torneio não tem como você foldar par de dama, tá certo? Claro, tá? E aí ele segue a quarta classificação dele, que seria par de valete até par de 2, então par de valete, par de 10, par de 9, até par de 2 como pares baixos, tá certo? Então, essa é a teoria do Doyle, o Papa, o principal teórico, posto lá no livro Super System. Tá certo? Vamos colocar assim, na minha simplicidade, eu não consigo aceitar par de valete, par de 10 como pares baixos. Tá certo? Por isso que a minha classificação ela é idêntica quanto a classificação número 1 e a classificação número 2 do Doyle. Só que na classificação número 3 eu colocaria par de dama com os mesmos fundamentos, tá certo? Par de valete e par de 10. E aí você pode perguntar, poxa Diogo, mas como você vai incluir par de 10 como pares altos? Qual é a justificativa, qual é o fundamento para você fazer esse tipo de inclusão? Muito bem, eu tenho que ter uma razão para fazer isso daí, correto? A minha razão ela é simples. Não é raras as vezes em que todas as cartas comunitárias são abaixo de 10. Em outras palavras, é muito comum as cartas comunitárias serem abaixo de 10. Isto justificaria o que? A inclusão do par de 10 no rol de pares altos. Eu acho que o poker é um jogo que exige uma agressividade, né? Agressividade no sentido de
apostas, aumentos, reaumentos, o forbet. Você precisa se movimentar na mesa, fazer as coisas acontecerem, tá certo? O slow play, ele é possível, tá certo? Em algumas situações, e é muito comum em jogo televisionado, você vê alguns jogadores fazendo slow play, mas sempre tem uma razão, um fundamento. Mas não cabe você jogar poker em todas as situações fazendo slow play, tá certo? O slow play, na verdade, ele é combatido, ou seja, ele deve ser evitado, porque o jogo de Texas Hold'em, enfim, as outras modalidades, é um jogo realmente de agressividade. Então você perde muita agressividade ao excluir o par de 10 e o par de valete nos pares altos e incluí-los nos pares baixos, tá certo? Porque vai exigir uma cautela muito grande você entender que par de valete é par baixo, tá certo? Você vai jogar totalmente diferente a mão. Agora, quando você utiliza a minha classificação, tá certo? Ou seja, entendendo que par de valete e par de 10 são pares altos, você vai jogar essa mão com muita agressividade, tá certo? Claro que não é agressividade comparada à agressividade de par de dama, jamais comparada à agressividade de par de ás e par de rei, tá certo? Não quero que você jogue par de 10 como se fosse par de ás, tá certo? Par de 10 e par de valete, você deve jogar com uma agressividade semelhante ao par de dama, tá certo? Por quê? Porque estão na mesma classe. Estão na mesma classe, tudo bem? Então é isso. Esse é um assunto fundamental no poker, tanto para o ring game quanto para torneios. E eu acho que esse entendimento ele se coaduna melhor no início do torneio e no meio do torneio, tá certo? No final do torneio, essas classificações já perdem um pouco mais de sentido, tá? Mas é importante o jogador ter em mente também. E eu espero que quem assista esse vídeo possa entender que precisa tomar cuidado quando joga com par de ás, par de rei no pós-flop, e que você pode demonstrar uma agressividade utilizando par de valete e par de 10 no pré-flop e no pós-flop também, semelhante ao par de dama, não semelhante ao par de ás e par de rei, tá? Esse é um assunto fundamental que eu até demorei muito para estar fazendo, né? E eu aproveitei nesse cenário aqui lindo demais, né? Embora aqui era um lago e agora ele está esvaziado, mas está passando por reformas, e então um lago, esse esvaziamento foi por uma boa causa, porque certamente logo mais ele estará bonito como era sempre, como sempre foi, né? Então eu aproveitei esse cenário incrível para gravar esse episódio. Queridos, tamo juntos, a gente tá de volta, espero encontrá-los nos clubes aí, lá no nosso amigo Juan, e quiser fazer um comentário, fica à vontade também para se inscrever no canal, e forte abraço a todos, a gente se vê no próximo episódio.